Durante um jantar para comemorar seu aniversário em um restaurante de luxo, a mãe do milionário ficou paralisada ao ver o pingente da garçonete, o mesmo que ela deu de presente para sua filha antes de desaparecer há 24 anos. O salão do restaurante, a Pérola Dourada, estava simplesmente deslumbrante naquela noite de 15 de setembro. Lustres de cristal refletiam a luz dourada que banhava cada mesa, cada arranjo de orquídeas raras. Cada taça de champanhe francês que circulava entre os convidados era o tipo de festa que só Martha Gouveia sabia organizar. Elegante, imponente e com aquele toque de sofisticação que deixava claro quem mandava no maior império hoteleiro do Brasil. Aos 52 anos, Martha era o que se podia chamar de uma mulher feita na vida. Cabelos castanhos sempre impecáveis, porte altivo que comandava respeito apenas com um olhar, e aquele jeito determinado de quem não aceitava um não como resposta. Tinha construído seu império tijolo por tijolo, principalmente depois daquilo que ela preferia não lembrar, especialmente numa noite de festa. "Mãe, você está linda hoje", disse Eduardo. Seu filho de 28 anos, aproximando-se com 2 taças de champanhe Dom Perignon, era um rapaz bonito, olhos verdes como os da mãe, mas com uma gentileza no olhar que Martha às vezes achava excessiva para o mundo dos negócios. "Feliz aniversário." "Obrigada, meu filho", respondeu ela, aceitando a taça e observando o salão lotado. Governadores, empresários, socialites, todos ali para celebrar com ela. Era gratificante, mas ao mesmo tempo, vazio. Sempre faltava alguma coisa. Alguém. "Está tudo perfeito, não acha?" Eduardo sorriu, ajeitando a gravata. Tinha o hábito de fazer isso quando ficava nervoso, coisa que Martha notara desde pequeno. Desde quando ele voltou para casa, na verdade. Desde aquele dia terrível que ela forçava a mente a esquecer. "Claro que está. A senhora sempre faz tudo perfeito", disse ele, erguendo a taça. Um brinde aos seus 52 anos e a muitos outros pela frente. "Saúde, querido!" O tinido das taças se perdeu no burburinho da festa. Martha sorriu para os cumprimentos que chegavam de todos os lados. Acenou para conhecidos, trocou beijinhos com algumas amigas da alta sociedade paulistana. Era o tipo de coisa que fazia no automático depois de décadas na vida pública. Mas seus olhos, esses estavam sempre atentos, sempre procurando. Procurando o quê? Ela mesma não sabia mais direito. A orquestra tocava uma valsa suave quando Martha resolveu se sentar à mesa principal. Eduardo a acompanhou, puxando a cadeira para ela com a educação que ela própria havia lhe ensinado. Ao redor, os convidados continuavam celebrando, rindo, fazendo negócios disfarçados de conversa casual. "O senhor Ernesto está demorando", comentou Eduardo, olhando para o relógio. "Ele virá", disse Martha com certeza. Ernesto Farias era seu braço direito há mais de 2 décadas. Desde sempre. Parecia, se havia uma pessoa em quem ela confiava cegamente, era nele. "Deve estar resolvendo alguma coisa no escritório. Você sabe como ele é dedicado." Eduardo assentiu. Realmente, tio, Ernesto, era praticamente da família. Tinha ajudado a criá-lo, especialmente depois da tragédia. Era como um pai substituto, na verdade, já que o pai de verdade havia morrido quando Eduardo ainda era criança. "Boa noite, Dona Martha." "Feliz aniversário." A voz veio de trás dela, suave e educada. Martha se virou e viu uma jovem morena, bonita, usando o uniforme impecável dos garçons do restaurante. Devia ter uns 28 anos, mais ou menos a idade do Eduardo. Sorria de forma genuína, não como os sorrisos forçados que Martha estava acostumada a receber. "Boa noite, querida", respondeu Martha automaticamente. "Obrigada. Eu sou a Lúcia. Vou cuidar da mesa de vocês hoje", disse a garçonete, ainda sorrindo. "Posso oferecer o vinho da casa. É uma seleção especial que o chefe escolheu para a ocasião. Por favor", disse Eduardo. E Martha notou que ele olhou para a moça com interesse, típico do filho. Sempre atencioso com todos, independente da classe social, Lúcia se inclinou para servir o vinho, e foi nesse momento que o mundo de Martha parou, completamente, como se alguém tivesse apertado o botão de pausar na vida dela. No pescoço daquela garçonete, balançando suavemente conforme ela se movia, havia um pingente de prata, um coração partido,
exatamente igual ao que as mãos de Marta começaram a tremer. A respiração ficou presa na garganta. O coração disparou de uma forma que ela não sentia há anos. Aquele pingente. Aquele maldito pingente que assombrava seus pesadelos há 24 anos. Mãe. Eduardo notou a mudança imediata no rosto dela. A senhora está bem. Marta se esforçou para manter a compostura. Não podia desmaiar ali, na frente de todos os convidados. Não podia dar vexame, não podia. Mas aquele pingente... Estou ótima. Mentiu. Observando a garçonete que continuava servindo o vinho, alheia ao terremoto que havia causado na vida de Marta. Só um pouco cansada, Lúcia terminou de servir e sorriu novamente. Daquele jeito simples e sincero que fazia os olhos brilharem. Olhos verdes. Verdes como os de Eduardo. Verdes como os dela própria. Se precisarem de alguma coisa, é só chamar, disse ela, se afastando para atender outras mesas. Marta a observou se mover pelo salão com graça natural, cumprimentando outros clientes, sempre com aquele sorriso no rosto. Uma moça trabalhadora, educada, bonita, e com aquele pingente no pescoço, o pingente que ela havia dado para sua filha momentos antes do sequestro, o pingente da família Gouveia, passado de geração em geração, o pingente que desapareceu junto com Beatriz Rafaela naquela noite terrível de 24 anos atrás. Mãe, tem certeza de que está bem? Eduardo insistiu, tocando o braço dela. A senhora ficou pálida. Estou bem, querido, disse ela, forçando um sorriso. Não podia contar para ele. Não ainda. Não sem ter certeza. Não sem saber como aquela garçonete tinha conseguido aquele pingente. É só que às vezes essas festas me cansam mesmo. Mas não estava cansada. Estava em choque. Estava com medo. Estava com esperança. Estava com raiva. Era uma mistura de sentimentos que ela não conseguia processar direito. Durante o resto da noite, Marta mal conseguiu se concentrar nas conversas. Seus olhos seguiam Lúcia pelo salão, observando cada movimento, cada gesto, cada sorriso. A moça era profissional, dedicada. Tratava todos os clientes com o mesmo carinho, mas havia algo nela, algo familiar. Quando Ernesto finalmente chegou, já passava das 10 da noite. Desculpe o atraso, Marta, disse ele, beijando sua mão com a cortesia de sempre. Problema no hotel de Brasília. Você sabe como é. Eu sei, respondeu ela, mas sua mente estava em outro lugar. Ernesto, você conhece aquela garçonete ali? A morena de olhos verdes. Ernesto seguiu o olhar de Marta e viu Lúcia servindo uma mesa no canto do salão. Não. Por quê? Perguntou. Mas Marta notou que ele ficou ligeiramente tenso. Por nada, mentiu novamente. Só achei o rosto familiar. A festa continuou até quase meia-noite, mas Marta já tinha decidido o que faria. Precisava descobrir quem era aquela garçonete. Precisava saber como ela havia conseguido aquele pingente. Precisava saber se havia a menor possibilidade de que... Não podia alimentar esperanças. Já havia feito isso muitas vezes nos últimos 24 anos, e sempre se decepcionara. Mas aquele pingente, aqueles olhos verdes, aquele jeito familiar, talvez, apenas talvez, o destino estivesse finalmente sendo generoso com ela. Jardim Europa, São Paulo. 24 anos atrás, o sol da tarde de março entrava pelas janelas enormes da mansão Gouveia, criando desenhos dourados no chão de mármore. Marta, então com apenas 28 anos, observava da sala os gêmeos brincando no jardim através das portas de vidro. Eduardo e Beatriz Rafaela, seus tesourinhos de 4 anos, corriam entre as roseiras gargalhando como só crianças sabem fazer. Cuidado para não se machucarem, gritou ela, mas estava sorrindo. Naquela época, sorrir era natural para ela. O mundo ainda fazia sentido. Os dois eram idênticos nos olhos verdes e nos cabelos castanhos. Mas diferentes em tudo mais, Eduardo era mais cauteloso, sempre verificando se a irmã estava segura antes de partir para a próxima aventura. Beatriz Rafaela era pura energia, sempre correndo na frente, sempre querendo descobrir o que havia depois da próxima curva. Mamãe, olha o que eu achei, gritou Beatriz, correndo em direção à casa com alguma coisa nas mãos. O que foi, princesa?
Perguntou Marta, se abaixando para ficar na altura da filha. Uma borboleta azul, mas ela voou, disse a menina, fazendo biquinho. Por que ela não quis ficar comigo? Porque borboletas precisam ser livres, amor, explicou Marta, afagando os cabelos da filha. Elas são mais felizes voando por aí. Eduardo chegou correndo logo atrás, sempre protegendo a irmã. Mãe, a Bia quase pisou numa formiga, disse ele, sério como um adulto em miniatura. Não pisei não, protestou Beatriz. Eu vi ela e parei. Marta riu, abraçando os dois de uma vez. Eram sua vida inteira, tudo o que importava no mundo, depois que o marido morrera num acidente de carro 2 anos antes. Eles eram sua única razão para continuar. Eles e o negócio que estava construindo tijolo por tijolo. Venham, vamos tomar um lanche, disse ela, levando-os para dentro. Depois vocês podem brincar mais. Na cozinha, Benedita estava preparando sanduíches. Era uma mulher de uns 40 anos, simpática, que trabalhava na casa há 3 anos. Tinha um filho doente em casa. Vivia sempre preocupada com as contas médicas. Mas era dedicada às crianças como se fossem seus próprios filhos. Oi, Benedita, cumprimentaram os gêmeos em coro. Oi, meus amores, respondeu ela. Mas Marta notou que parecia mais tensa que o normal. O lanche está quase pronto. Marta sentou as crianças à mesa e foi buscar algo no quarto. Era uma ocasião especial. Afinal, acabara de fechar um contrato importante para o 2º hotel da família. Queria celebrar com os filhos. Quando voltou, trazia 2 caixinhas pequenas. O que é isso, mamãe? Perguntou Eduardo, curioso. Uma surpresa, disse ela, sorrindo. Fechei um negócio muito importante hoje e queria dividir essa alegria com vocês. Abriu as caixinhas, revelando 2 pingentes de prata idênticos. Cada um era metade de um coração, e quando juntos, formavam um coração inteiro com uma inscrição. Família Gouveia, unidos para sempre. Uau! Exclamou Beatriz, pegando o seu. É lindo, mamãe. É para nós? Perguntou Eduardo, sempre mais cauteloso. É sim, disse Marta, colocando os pingentes no pescoço dos 2. Este pingente pertence à nossa família há gerações. A bisavó de vocês usava, depois a vovó, depois eu, e agora é de vocês. E se um dia eu perder o meu? Perguntou Beatriz, preocupada. Não vai perder, disse Eduardo imediatamente. Eu vou cuidar para você não perder. E eu vou cuidar do seu também, respondeu a irmã. Marta sentiu o peito aquecer. Seus filhos se amavam tanto, se protegiam tanto. Eram realmente 2 metades de um coração só. O resto da tarde passou tranquilo. As crianças brincaram no quarto, jantaram juntas, tomaram banho. Marta as colocou para dormir por volta das 8, como sempre fazia. Mamãe, você vai ficar aqui até eu dormir? Perguntou Beatriz. Sempre fico, princesa. E amanhã a gente pode brincar no jardim de novo. Podem sim. Eduardo já estava quase dormindo, mas murmurou. Boa noite, mãe. Amo você. Eu também amo vocês. Mais do que tudo no mundo, Marta apagou a luz e foi para seu escritório. Tinha alguns papéis para revisar sobre o novo hotel. Benedita estava terminando de limpar a cozinha antes de ir embora, como sempre fazia. Benedita, você pode trancar a porta quando sair, pediu Marta. Claro, dona Marta. Boa noite. Boa noite. Era quase meia-noite quando Marta ouviu o primeiro barulho. Um som abafado vindo do quarto das crianças. Pensou que fosse pesadelo. Eduardo às vezes tinha desde a morte do pai, mas então ouviu um grito. Correu pelo corredor como nunca havia corrido na vida. Empurrou a porta do quarto e viu uma cena que a perseguiria para sempre. 2 homens encapuzados, um deles segurando Eduardo, que chorava desesperadamente, o outro correndo atrás de Beatriz, que havia conseguido se esconder embaixo da cama. Soltem meus filhos, gritou ela, tentando se jogar nos homens. Fica aí, quieta, se não quer que aconteça coisa pior, disse um deles, mostrando uma arma. Por favor, não machuquem eles, implorou Marta, as lágrimas correndo pelo rosto. Eu dou o que vocês quiserem. Dinheiro, joias, qualquer coisa. A gente só quer as crianças, disse o outro homem, finalmente conseguindo pegar Beatriz. Fica quietinha aí que não vai doer. Mamãe,
gritaram os dois gêmeos ao mesmo tempo. Eduardo! Beatriz! Marta tentou correr na direção deles, mas um dos homens a empurrou, fazendo-a cair no chão. Foi quando aconteceu o caos. Eduardo, pequeno mas esperto, conseguiu morder a mão do homem que o segurava e correu. O homem gritou de dor e raiva, deixando o menino escapar pelo corredor. Pega o moleque! Gritou para o comparsa. Mas o outro estava ocupado demais tentando controlar Beatriz, que lutava como uma pequena guerreira. Deixa o menino, vamos embora com a menina, disse o segundo homem. A polícia pode chegar. Eduardo, corre! Gritou Marta para o filho. Chama a polícia! Foi a última coisa que conseguiu dizer antes de um dos homens dar uma coronhada na sua cabeça, fazendo-a desmaiar. Quando acordou, estava sozinha no quarto. Eduardo chorava no canto, abraçado a um dos travesseiros da irmã. Beatriz havia sumido, junto com ela, o pingente que Marta havia dado horas antes. A polícia chegou 20 minutos depois. Vizinhos haviam ouvido os gritos. Investigaram tudo, vasculharam a casa, interrogaram funcionários, mas não encontraram pista nenhuma dos sequestradores, nem de Beatriz Rafaela. Benedita foi interrogada como todos os outros, mas seu álibi era sólido. Estava em casa com o filho doente. Vários vizinhos confirmaram. Ela chorou junto com Marta. Se ofereceu para ajudar no que fosse preciso. Ernesto Farias, que na época era apenas um funcionário júnior do hotel, mas já demonstrava dedicação excepcional, se tornou o braço direito de Marta naqueles dias terríveis. Ajudou com a polícia, com a imprensa, com tudo. Foi ele quem cuidou de Eduardo quando Marta não conseguia parar de chorar. Foi ele quem a convenceu a não desistir dos negócios. Você precisa ser forte pela Beatriz, dizia ele. Quando ela voltar, vai precisar de uma mãe forte, porque todos acreditavam que ela voltaria. Nos primeiros meses, pelo menos, os anos passaram, as pistas se esgotaram. Eduardo cresceu sendo super protegido, sempre com medo de sair de casa sozinho. Marta se tornou uma mulher mais dura, mais desconfiada, mas nunca parou de procurar. Contratou detetives particulares, colocou cartazes, ofereceu recompensas. Nada. Beatriz Rafaela havia simplesmente desaparecido da face da terra. Até hoje, até ver aquele pingente no pescoço de uma garçonete de olhos verdes. O despertador tocou às 5 da manhã. Como sempre, Lúcia estendeu o braço sonolenta, desligou o barulho irritante e ficou mais alguns segundos na cama, juntando forças para começar mais um dia. Pela janela pequena do apartamento de 2 cômodos em Cidade Tiradentes, conseguia ver o sol nascendo por trás dos prédios do conjunto habitacional. Mãe Benedita, já está acordada? Perguntou baixinho, olhando para a cama ao lado. Já a filha, respondeu a mulher de 64 anos. Tossindo um pouco, a tosse estava piorando nos últimos meses, mas ela insistia que era só uma gripe que não passava. Vai logo se arrumar que você não pode se atrasar. Lúcia se levantou e foi até o banheiro minúsculo. No espelho, viu o mesmo rosto de sempre, bonito, mas cansado. Aos 28 anos. Já trabalhava há mais de 10. Sempre correndo atrás do dinheiro para pagar as contas. Sempre sonhando com uma vida melhor para ela e para Luna. Luna, sua filha do coração, de 6 anos, ainda dormia na cama pequena do quarto. Lúcia a havia encontrado abandonada numa caixa de papelão, quando a menina tinha apenas alguns meses. Não conseguiu entregá-la para a assistência social. Algo no rostinho dela tocou seu coração de uma forma inexplicável. Mãe Benedita, a senhora não esqueceu de dar o remédio da pressão ontem, né? Perguntou Lúcia, escovando os dentes. Tomei sim, filha. Para de se preocupar comigo e cuida da sua vida. Benedita falava isso. Mas Lúcia sabia que a mulher que a criara estava cada vez mais frágil. Médicos custavam caro. Exames então nem se fala. O SUS ajudava no que podia, mas não era suficiente. Lúcia se vestiu rapidamente. Calça preta, blusa branca, sapatos pretos confortáveis, o uniforme do A Pérola Dourada, onde trabalhava como garçonete 3 vezes por semana. Nos outros dias, limpava casas em Moema e Vila Madalena. Domingo era o único dia que conseguia descansar um pouco e brincar com Luna. Vou indo, mãe, disse, dando um beijo na testa de Benedita. A Luna vai acordar daqui a pouco. O café está pronto. É só esquentar o leite. Vai com Deus, filha, e não esquece de...
Não esqueço de nada, interrompeu Lúcia sorrindo. A senhora sempre fala a mesma coisa, cabeça erguida, sorriso no rosto, e nunca aceitar desaforo de playboy metido. Benedita riu, mas foi uma risada meio triste. É isso mesmo. Você vale mais que qualquer um desses ricaços. Lúcia pegou a bolsa, deu uma última olhada no apartamento pequeno, mas sempre limpo, e saiu para encarar o trânsito de São Paulo. 2 horas de ônibus até chegar nos Jardins, onde ficava o restaurante. No caminho, como sempre fazia, brincou com o pingente que usava no pescoço. Era a única coisa de valor que possuía. Benedita havia dado para ela no último aniversário, dizendo que era uma herança de família. Lúcia nunca entendeu muito bem essa história, já que Benedita sempre foi vaga sobre o passado, mas gostava do pingente. Era bonito, delicado, e fazia ela se sentir especial. O restaurante já estava movimentado quando chegou. A Pérola Dourada era frequentado pela elite paulistana, o tipo de lugar onde um prato custava mais do que ela ganhava numa semana. Mas o trabalho era bom, as gorjetas ajudavam, e ela havia aprendido a lidar com todo tipo de cliente. Lúcia, chamou Sandra, outra garçonete que trabalhava lá há mais tempo. Você viu que ontem teve aquela festa chique da empresária dos hotéis? Vi sim, respondeu Lúcia, amarrando o avental. Dona Marta, né? Parecia ser uma mulher séria. Séria é pouco. Dizem que ela é durona pra caramba, mas trata bem os funcionários. E o filho dela? Nossa, que homem bonito. Lúcia lembrou do rapaz que estava na mesa principal. Realmente era bonito. E tinha uma coisa diferente nos olhos. Não era aquela arrogância típica de rico. Parecia gentil. Onde você está com a cabeça, menina? Sandra riu. Ficou pensando nele. Que nada. Lúcia balançou a cabeça, rindo também. Cada um no seu quadrado, né? Rico com rico. Pobre com pobre. Ah, para com isso. Amor não escolhe classe social. Escolhe não, mas a vida escolhe. Respondeu Lúcia, pragmática como sempre. O almoço começou movimentado. Lúcia atendia suas mesas com a eficiência que havia desenvolvido ao longo dos anos. Sempre sorrindo, sempre educada, mas mantendo a distância profissional necessária. Foi quando ele entrou, Eduardo Gouveia, o filho da empresária de ontem, sozinho, vestindo um terno azul marinho que provavelmente custava mais que o aluguel do apartamento dela. Mas não tinha aquela postura arrogante que ela esperava. Parecia até meio perdido. Boa tarde, disse ele quando Lúcia se aproximou para atendê-lo. Uma mesa para um, por favor. Claro, por aqui. Ela o conduziu até uma mesa no canto, mais reservada. Já decidiu o que vai querer. Eduardo olhou o cardápio, mas parecia mais interessado em olhar para ela. Você poderia me recomendar alguma coisa? Perguntou. Bem, na verdade, não venho muito a restaurantes. Geralmente como no escritório mesmo. Lúcia ficou surpresa. Era a primeira vez que um cliente rico pedia sua opinião sobre comida. Normalmente eles já sabiam exatamente o que queriam, ou fingiam saber. O salmão grelhado é muito bom, sugeriu ela. E a salada de quinoa com castanhas é uma delícia. Então vou querer isso mesmo. E para beber, suco de laranja natural. Perfeito. Quando Lúcia voltou com o pedido, Eduardo ainda estava lá, mexendo no celular, mas não com aquela urgência típica de executivo. Parecia mais estar matando o tempo. Você trabalha aqui há muito tempo? Perguntou ele quando ela serviu o suco. Uns 2 anos, respondeu Lúcia, surpresa com a pergunta. Por quê? Curiosidade, você parece... Não sei, diferente das outras garçonetes. Diferente como... Eduardo ficou vermelho. Desculpa, não quis ser inconveniente. É que você tem um jeito especial de tratar as pessoas. Ontem mesmo, na festa da minha mãe, você foi a única que pareceu genuinamente feliz em estar lá. Lúcia sorriu. Era verdade. Ela gostava de trabalhar em festas, ver as pessoas felizes, mesmo que fosse um mundo completamente diferente do seu. É que eu gosto de gente, disse simplesmente. E festa é festa, né? Sempre tem algo para comemorar. Eles conversaram mais alguns minutos. Eduardo perguntou sobre a filha. Ele havia notado que ela mencionara Luna para outra garçonete. Lúcia falou um pouco sobre a menina, sobre os sonhos que tinha para ela, sobre como queria que Luna estudasse e tivesse oportunidades melhores. Você é uma mãe muito dedicada,
disse Eduardo com sinceridade. Faço o que posso, respondeu Lúcia. Criança merece o melhor, né? Quando Eduardo terminou de comer, deixou uma gorjeta generosa, mais generosa do que Lúcia estava acostumada a receber. Obrigada, disse ela, genuinamente grata. Não precisava. Precisava sim. Você fez meu almoço muito mais agradável. Nos dias seguintes, Eduardo voltou mais 2 vezes, sempre sozinho, sempre na mesma mesa, sempre pedindo a opinião de Lúcia sobre a comida. Ela começou a se acostumar com aquelas conversas, a esperar por elas. Até era estranho. Nunca havia conhecido um rico que fosse tão normal. Eduardo perguntava sobre sua vida. Ouvia de verdade as respostas. Lembrava dos detalhes. Quando ela mencionou que Luna estava aprendendo a ler, ele ficou genuinamente interessado. Quando contou que Benedita estava meio doente, ele demonstrou preocupação real. Por que você vem aqui sempre sozinho? Perguntou ela numa quinta-feira, quando já estavam mais à vontade um com o outro. Porque no escritório é muito barulhento, respondeu ele. E em casa? Bem, minha mãe sempre quer falar de negócios. Aqui é mais tranquilo, posso pensar. Pensar no quê? Na vida. No que eu quero dela. Se estou no caminho certo? Lúcia achou interessante que alguém que tinha tudo ainda tivesse dúvidas sobre o caminho certo. E está, no caminho certo. Eduardo olhou para ela com aqueles olhos verdes e sorriu de um jeito que fez o coração dela acelerar um pouquinho. Acho que estou começando a encontrar. Ernesto Farias observava o movimento da Avenida Paulista através da janela do seu escritório no 4º andar. Aos 52 anos, havia conquistado tudo o que um homem na sua posição poderia querer. Poder, respeito, confiança absoluta da família mais rica do Brasil. Era conhecido como o braço direito de Marta Gouveia, o homem que fazia as coisas acontecerem, o executor da vontade dela, mas hoje estava inquieto, muito inquieto. A pergunta de Marta na festa, sobre a garçonete, não saía da sua cabeça. Você conhece aquela garçonete ali, a morena de olhos verdes? Claro que ele conhecia. Conhecia melhor do que gostaria de admitir. Pegou o telefone e discou um número que sabia de cor, mas que raramente usava. Alô? A voz do outro lado era áspera, cansada. Sou eu, disse Ernesto simplesmente. Precisamos conversar. Depois de 24 anos. Achei que você tinha me esquecido. Nunca esqueci. E você sabe por quê. Hoje às 8, no mesmo lugar de sempre, desligou sem esperar resposta. Alguns fantasmas do passado nunca morriam completamente. Apenas ficavam adormecidos esperando o momento certo para voltar. 24 anos atrás, Ernesto tinha apenas 28 anos quando tudo começou. Era funcionário júnior da empresa de hotéis dos Gouveia, dedicado, competente, mas ainda longe dos círculos de poder. Trabalhava no financeiro, cuidava de planilhas, relatórios, coisas pequenas mas importantes. Foi assim que descobriu as irregularidades. Benedita Camargo, empregada doméstica da família, estava desviando pequenas quantias das contas da casa. Nada muito significativo. R$50 aqui, 100 ali, para uma família milionária, era quase nada. Mas para ela, que ganhava um salário mínimo, eram valores consideráveis. Ernesto investigou discretamente e descobriu o motivo. O filho da mulher tinha uma doença crônica que exigia tratamentos caros. O SUS ajudava, mas não cobria tudo. Benedita estava desesperada. Qualquer pessoa normal teria relatado o caso para Marta ou simplesmente demitido a funcionária. Mas Ernesto não era uma pessoa normal. Era ambicioso, muito ambicioso. Viu naquela situação uma oportunidade. Benedita, precisamos conversar, disse ele numa tarde, encontrando-a sozinha na cozinha da mansão dos Gouveia. A mulher ficou pálida imediatamente. Sabia que tinha sido descoberta. Senhor Ernesto, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, interrompeu ele, sorrindo de forma que ela não soube interpretar. Eu entendo perfeitamente. Seu filho está doente. Você precisa de dinheiro. É compreensível. O senhor vai me denunciar. Isso depende de você. Benedita engoliu seco. Do que o senhor está falando? Ernesto se aproximou, falando baixo para ninguém mais ouvir. Eu preciso de um favor muito especial. Se você me ajudar,
Não só não vou denunciar, como posso arranjar um jeito de conseguir mais dinheiro para o tratamento do seu filho? Que tipo de favor? Você vai deixar a porta dos fundos aberta numa determinada noite. Só isso. Vai sair para levar seu filho no médico, como sempre faz, e vai esquecer de trancar a porta. Eu não entendo. E é melhor continuar não entendendo. Quanto menos você souber, melhor para todos. Benedita percebeu imediatamente do que se tratava. Não era burra. Sabia exatamente o que Ernesto estava sugerindo. Não, disse ela, balançando a cabeça. Eu não posso fazer isso com as crianças. Elas são como se fossem meus próprios filhos. Suas crianças imaginárias não vão pagar as contas do seu filho real, disse Ernesto friamente. E se você não me ajudar, vou ter que contar para Dona Marta sobre os desvios. Você sabe o que acontece com quem rouba dos Gouveia, né? A ameaça ficou no ar. Benedita sabia que Marta, apesar de ser uma boa patroa, não tolerava a traição. Seria demitida imediatamente, perderia as referências, talvez até fosse processada, e sem trabalho, como pagaria o tratamento do filho? Eu preciso pensar. Você tem até amanhã para decidir. Depois disso, vou direto falar com Dona Marta. O plano de Ernesto era simples, mas eficaz. Ele havia contratado 2 criminosos conhecidos por sequestros na região. O objetivo não era pedir resgate. Era eliminar os herdeiros de Marta Gouveia. Sem filhos, Marta eventualmente precisaria de um sucessor nos negócios, e quem mais natural que o funcionário dedicado que a ajudara nos momentos mais difíceis, quem mais merecia a confiança dela que o homem que nunca a decepcionara. Era um plano de longo prazo, mas Ernesto era paciente. À noite do sequestro, ele estava em casa, construindo seu álibi. Assistiu televisão, pediu uma pizza, conversou com vizinhos. Quando soube da tragédia no dia seguinte, foi o primeiro a chegar na mansão para oferecer apoio. Marta, eu não acredito que isso aconteceu, disse ele, abraçando a patroa que chorava desesperadamente. Vamos encontrar as crianças, eu prometo. Mas o plano não havia saído como esperado. Eduardo escapara. Pior ainda, a polícia estava investigando tudo e todos. Ernesto precisou se reinventar rapidamente. Tornou-se o homem em quem Marta mais confiava, o organizador da vida dela, o protetor de Eduardo, o conselheiro nos negócios. Durante anos, ela se apoiou nele completamente. E ele esperou. Esperou que ela o nomeasse herdeiro universal. Esperou que Eduardo crescesse fraco e dependente. Esperou sua oportunidade. Mas Eduardo cresceu e se tornou um homem capaz. Pior ainda, Marta nunca deixou de procurar por Beatriz Rafaela. Mantinha detetives, oferecia recompensas, nunca desistia. Isso deixava Ernesto constantemente nervoso. E agora, depois de 24 anos, ela havia feito aquela pergunta sobre a garçonete. Presente o bar era o mesmo de sempre, um lugar discreto no centro da cidade, frequentado por pessoas que preferiam não ser vistas. Ernesto chegou primeiro e pediu um uísque. Precisava beber alguma coisa antes da conversa que teria. 10 minutos depois, um homem magro de uns 50 anos se sentou na mesa ao lado. Não olharam um para o outro diretamente. Você disse que nunca mais ia me procurar, murmurou o homem. E eu não ia mesmo, mas as coisas mudaram. Que coisas? A patroa está fazendo perguntas sobre uma garçonete? Uma garçonete que trabalha no mesmo restaurante onde foi a festa dela. O homem ficou tenso. E daí, tem milhares de garçonetes em São Paulo. Essa tem 28 anos, olhos verdes, e usa um pingente de prata no pescoço. Silêncio total. O homem bebeu um gole da cerveja com mãos trêmulas. Isso não é possível. Eu vi com meus próprios olhos. Marta também viu, e ficou muito interessada. Mas nós nos livramos das 2 crianças. Você mesmo disse. Eu disse que vocês tinham que se livrar delas. Não perguntei como. Achei que tivessem feito direito. O homem estava suando agora. Fizemos sim. Levamos as 2 para longe, bem longe. E o quê? E deixamos elas lá, sozinhas. Eram só umas criancinhas. Não iam sobreviver sozinhas. Ernesto sentiu o sangue gelar. Havia assumido durante 24 anos que as crianças estavam mortas. Baseara toda sua estratégia nisso. Mas se uma delas havia sobrevivido, onde vocês deixaram elas?
Numa favela longe daqui, não lembro direito, faz tanto tempo. Lembra sim. Onde? O homem descreveu vagamente o local. Ernesto anotou mentalmente cada detalhe. Se essa garçonete for mesmo quem eu penso que é, disse ele baixinho. Você está encrencado. Muito encrencado. E você também, respondeu o outro. Você também está encrencado. Era verdade. Depois de 24 anos sendo o homem de confiança, o protetor da família, como explicaria que havia orquestrado a tragédia que quase os destruiu? O que você vai fazer? Perguntou o comparsa. Ernesto terminou o uísque de um gole só. O que for necessário, como sempre fiz, saiu do bar deixando o homem sozinho com seus medos. Tinha muito o que pensar, muito o que planejar. Havia construído uma vida inteira baseada numa mentira. E agora, essa mentira estava ameaçada por uma garçonete de olhos verdes, que usava um pingente ancestral. Mas Ernesto Farias não havia chegado onde chegou desistindo facilmente. Se fosse necessário proteger seus segredos, ele protegeria. Custasse o que custasse, uma semana havia se passado desde a festa de aniversário. E Eduardo não conseguia tirar Lúcia da cabeça. Não era apenas atração, era algo mais profundo. Uma sensação estranha de familiaridade que ele não sabia explicar. Era como se a conhecesse há muito tempo. Como se houvesse algo nela que o chamava de uma forma inexplicável. Senhor Eduardo, o senhor está bem? Perguntou sua secretária entrando na sala com alguns documentos. Faz 1 hora que está olhando pela janela. Estou bem, Cláudia, respondeu ele, voltando a atenção para os papéis na mesa. Só pensando em algumas coisas. Mas não conseguia se concentrar. Era sexta-feira à tarde, e a única coisa que queria era ir à Pérola Dourada, conversar com Lúcia. Nas últimas visitas, haviam desenvolvido uma amizade gostosa. Ela sempre tinha histórias interessantes para contar sobre Luna, sobre os outros clientes, sobre a vida no geral. Eduardo nunca havia se relacionado assim, com alguém de uma classe social diferente. Na verdade, nunca havia se relacionado assim com ninguém. As mulheres do seu círculo social eram sempre calculadas. Interessadas no seu dinheiro ou na posição da família, Lúcia era diferente. Genuína, espontânea, real, às 5 em ponto. Eduardo fechou o laptop e decidiu que era hora de parar de fingir que conseguia trabalhar. Lúcia estava terminando de limpar uma mesa quando viu Eduardo entrar no restaurante. Sentiu aquele friozinho na barriga que vinha sentindo toda vez que ele aparecia. Era perigoso, ela sabia. Homem rico e mulher pobre nunca dava certo. Todo mundo sabia disso, mas havia algo nele que a fazia esquecer das diferenças sociais. Oi, disse ele, se aproximando com aquele sorriso tímido que ela já conhecia bem. Oi, respondeu ela, sorrindo de volta. A mesa de sempre. Claro, enquanto Eduardo se acomodava, Lúcia foi buscar o suco de laranja que ele sempre pedia. Sabia que ele chegaria logo no final do expediente dela, quando o movimento estava mais calmo e eles podiam conversar mais. E aí, como foi a semana? Perguntou ela, servindo o suco. Corrida, muita reunião, muito papel para assinar. Eduardo suspirou. Às vezes me pergunto se é isso mesmo que eu quero para a minha vida. O que você quer dizer? Eduardo olhou para ela com uma expressão pensativa. Você já sentiu que está vivendo a vida que outras pessoas escolheram para você? Lúcia se sentou na cadeira ao lado. O restaurante estava quase vazio, e o chefe não se importava quando ela conversava com os clientes regulares. Todo dia, respondeu ela honestamente. Mas a diferença é que eu não tenho escolha. Você tem. Será que tenho mesmo? Minha mãe criou esse império pensando em mim, no meu futuro. Como eu posso simplesmente dar as costas para isso? Não precisa dar as costas. Pode só adaptar, fazer do seu jeito. Eduardo sorriu. Você sempre tem uma resposta simples para tudo, né? É que pobre não pode ficar filosofando muito, brincou Lúcia. A vida força a gente a ser prático. Eles riram juntos, e nesse momento Eduardo sentiu algo que nunca havia sentido antes. Paz. Era isso. Na presença de Lúcia, ele se sentia em paz consigo mesmo. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ele. Pode. Você já foi casada? Namorou alguém sério? Lúcia ficou um pouco vermelha. Já namorei. Sim, mas nunca deu muito certo.
Os homens da minha classe ou ficam intimidados porque eu trabalho demais, ou acham que eu tenho que escolher entre ter um relacionamento e cuidar da Luna. E você escolheria. Claro que não. Luna é minha prioridade. Sempre vai ser. Se alguém não entende isso, não serve pra mim. Eduardo admirou a determinação dela. Tinha certeza de que Lúcia seria uma mãe incrível, dedicada, carinhosa. A forma como os olhos dela brilhavam quando falava da menina mostrava o amor incondicional que sentia. Ela deve ser uma menina especial. É sim, muito esperta, curiosa, sempre fazendo 1000 perguntas. Às vezes eu olho para ela e penso como consegui tanta sorte. Sorte de ter encontrado ela, de ter sido escolhida para ser mãe dela, sabe? Lúcia brincou novamente com o pingente no pescoço, como sempre fazia quando ficava emocionada. Mãe Benedita sempre diz que a vida coloca as pessoas certas no nosso caminho na hora certa. Eduardo observou o pingente balançar suavemente. Era bonito, delicado, parecia antigo. Esse pingente é bonito. É uma herança de família. É sim. Mãe Benedita me deu no meu último aniversário. Disse que pertencia à nossa família há gerações. Posso ver mais de perto. Lúcia tirou o colar e entregou para ele. Eduardo segurou o pingente com cuidado, observando os detalhes. Era metade de um coração, com gravações delicadas que o tempo havia desgastado um pouco. Está escrito alguma coisa aqui? Disse ele. Tentando decifrar, parece... família. Não consigo ler o resto. Mãe Benedita disse que é muito antigo mesmo. Deve ter perdido parte da gravação com o tempo. Eduardo devolveu o pingente, mas ficou com uma sensação estranha. Havia algo familiar naqueles desenhos, naquele formato. Era como se já tivesse visto algo parecido antes, mas não conseguia lembrar onde. E você? Perguntou Lúcia, colocando o colar de volta. Nunca namorou sério. Já, algumas vezes, mas nunca. Nunca foi especial, sabe? Sempre senti que as mulheres estavam interessadas em outras coisas. Não em mim de verdade. Que outras coisas, dinheiro, status, aparecer nas revistas de fofoca ao lado do herdeiro dos hotéis Gouveia. Lúcia fez uma cara de nojo. Que coisa mais sem graça. Imagina namorar alguém só por interesse. Pois é, por isso prefiro ficar sozinho. Até encontrar alguém que goste de você de verdade. Eduardo olhou nos olhos verdes dela e sentiu o coração acelerar. Até encontrar. O momento foi interrompido pela chegada de outro cliente. Lúcia se levantou para atender, mas antes disse: Eduardo, posso te contar uma coisa? Claro. Eu nunca conheci alguém como você. Você é diferente. Diferente como verdadeiro. Você não finge ser outra pessoa comigo. É raro encontrar isso, principalmente em playboy metido, completou Eduardo rindo. Eu não ia falar isso, mentiu Lúcia. Rindo também. E assim. E tudo bem. Eu provavelmente mereço a fama. Quando Lúcia voltou depois de atender o outro cliente, Eduardo já havia decidido uma coisa. Lúcia, você quer sair comigo? Ela ficou surpresa. Sair como? Sei lá, cinema, um parque, algum lugar que vocês gostem de ir. Você, eu e a Luna. Você quer conhecer minha filha? Quero. Se você deixar... Lúcia ficou pensativa. Era um passo importante. Apresentar Luna para alguém. A menina era seu tesouro mais precioso. E ela sempre foi muito cuidadosa com as pessoas que deixava entrar na vida delas. Mas havia algo em Eduardo que a fazia confiar. Talvez fosse a forma como ele falava das crianças em geral, sempre com carinho e respeito. Talvez fosse a sinceridade no olhar dele quando perguntou: Está bem, disse ela finalmente, mas num lugar simples. Viu? Luna vai ficar assustada se você levar a gente num restaurante chique. Que tal o parque do Ibirapuera no domingo? Podemos fazer um piquenique. Você sabe fazer piquenique, brincou Lúcia. Não faço a menor ideia, admitiu Eduardo. Mas posso aprender. Em casa naquela noite, Benedita notou que Lúcia estava diferente, mais animada, mais sorridente. Aconteceu alguma coisa boa hoje, filha? Talvez, respondeu Lúcia penteando os cabelos de Luna antes de colocá-la para dormir. Conheci uma pessoa interessante, homem. Rico. Lúcia suspirou. Infelizmente sim. Benedita ficou séria imediatamente.
Lúcia, você sabe que... Eu sei, mãe Benedita. Sei que é complicado. Mas ele não é como os outros ricos. É diferente. Todos são diferentes no começo, disse Benedita com amargura. Depois mostram quem realmente são. Ele quer conhecer a Luna. Isso fez Benedita parar de falar. Nos anos todos que havia criado Lúcia, havia aprendido que ela era uma boa juíza de caráter. Se estava disposta a apresentar Luna para alguém, era porque realmente confiava na pessoa, como ele se chama. Eduardo Gouveia. O rosto de Benedita ficou pálido como papel. Ela se apoiou na parede, respirando com dificuldade. Mãe Benedita. Lúcia correu para ampará-la. O que foi? Está se sentindo mal? Não é nada. Mentiu Benedita, mas suas mãos tremiam. Só um pouco de cansaço. Mas não era cansaço. Era o peso de 24 anos de culpa que voltava para esmagá-la de uma vez só. Eduardo Gouveia. O menino que escapara naquela noite terrível. O irmão gêmeo da menina que ela havia criado como filha. O destino tinha um senso de humor muito cruel. Marta não conseguia dormir direito desde a festa. Todas as noites. A imagem da garçonete com o pingente ancestral voltava para assombrá-la. Durante o dia, tentava se concentrar nos negócios, mas a mente sempre voltava para aqueles olhos verdes, para aquele rosto que parecia familiar demais para ser coincidência. Na segunda-feira de manhã, tomou uma decisão. Cláudia, preciso que você marque uma reunião com o Alberto, disse para sua secretária particular. Hoje mesmo, se possível. Alberto Mendes era o detetive particular que Marta mantinha na folha de pagamento há 2 décadas. Havia trabalhado no caso do sequestro desde o início. Conhecia cada detalhe, cada pista que já haviam seguido. Era discreto, eficiente, e nunca havia desistido completamente da busca por Beatriz Rafaela. Às 3 da tarde, Alberto estava no escritório de Marta. Era um homem de uns 60 anos, magro, com cabelos grisalhos e olhos atentos que nunca perdiam um detalhe. Dona Marta, faz tempo que não nos falamos sobre. O caso é sobre isso que quero conversar, disse ela, indo direto ao ponto. Preciso que você investigue uma pessoa para mim. Claro, do que se trata. Marta contou sobre a festa, sobre a garçonete, sobre o pingente que havia reconhecido imediatamente. Alberto ouviu tudo sem interromper, tomando notas ocasionais. A senhorita tem quantos anos? Perguntou ele quando Marta terminou. Aparenta ter uns 28. A idade que Beatriz Rafaela teria hoje. E trabalha no A Pérola Dourada. Isso mesmo. O nome dela é Lúcia. Lúcia Nogueira. Alberto assentiu, já planejando a investigação. Vou precisar de alguns dias para levantar tudo sobre ela. Histórico, certidão de nascimento, família, tudo. Alberto, disse Marta, olhando diretamente nos olhos dele. Preciso saber se existe alguma possibilidade, por menor que seja, de essa moça ser minha filha. Entendo perfeitamente. E se for? Marta ficou em silêncio por alguns segundos, pensando na pergunta. Era algo que ela sonhava há 24 anos, mas que também a apavorava. Como explicar todos esses anos de ausência? Como recuperar uma filha que não a conhecia? Se for, vamos ter que descobrir como ela sobreviveu e quem a criou todos esses anos. Enquanto isso, Eduardo preparava ansiosamente o piquenique de domingo. Nunca havia organizado algo assim na vida. Então passou o sábado inteiro pesquisando na internet e fazendo compras. Queria que tudo fosse perfeito para Lúcia e Luna. Comprou sanduíches naturais numa delicatessen, frutas frescas, suco de laranja natural, água, uma canga bonita para estenderem no chão, até emprestou o carro mais discreto da garagem. Um Honda Civic ao invés da BMW que normalmente dirigia. Domingo de manhã, estava nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Filho, você está bem? Perguntou Marta, vendo-o mexer no cabelo pela 10ª vez no espelho da sala. Estou sim, mãe. Só vou sair um pouco hoje. Sair aonde? Você nunca sai aos domingos. Eduardo hesitou. Não havia contado para a mãe sobre Lúcia ainda. Sabia que ela ficaria preocupada com a diferença social. Faria 1000 perguntas. Talvez até investigasse a moça. Preferia conhecer melhor Lúcia antes de apresentá-la oficialmente para a família. Vou encontrar uns amigos no parque. Nada demais. Marta o observou com curiosidade, mas não insistiu. O apartamento em Cidade Tiradentes estava em polvorosa.
Luna corria de um lado para o outro, animadíssima com a ideia do piquenique, enquanto Lúcia tentava escolher uma roupa adequada. Não podia ser muito arrumada, afinal, iam para um parque. Mas também não queria parecer desleixada. "Mamãe, posso levar meu ursinho?" perguntou Luna pela 5ª vez. "Pode sim, amor, mas não pode perder ele, tá bom?" "Eu não vou perder, vou cuidar direitinho." Benedita observava a movimentação com um misto de alegria e angústia. Estava feliz em ver Lúcia animada, mas a preocupação sobre Eduardo Gouveia não a deixava em paz. Durante toda a semana, havia ficado pensando se deveria contar a verdade. Mas como? Por onde começar? "Lúcia", chamou ela quando a moça passou pela sala. "Oi, mãe Benedita. Você tem certeza sobre esse rapaz? Sobre sair com ele? Por que a pergunta?" Benedita respirou fundo. Estava na hora de pelo menos plantar uma semente de dúvida. "É que o sobrenome dele me lembrou uma coisa. Gouveia. Você não acha esse nome familiar?" Lúcia parou para pensar. "Não. Por que deveria achar? Não sei. É só uma sensação. Mãe Benedita, a senhora está estranha desde que eu falei do Eduardo. Aconteceu alguma coisa?" "Não, filha. É só que eu me preocupo com você. Esses ricos às vezes. Eu sei me cuidar", interrompeu Lúcia suavemente. "E se ele fizer alguma coisa errada, eu paro de ver ele na hora." "Tá bom." Benedita assentiu, mas o coração estava apertado. O encontro no parque do Ibirapuera foi melhor do que Eduardo havia imaginado. Luna era uma menina encantadora, esperta, curiosa, engraçada. Fez 1000 perguntas sobre tudo, sobre o carro dele, sobre o trabalho, sobre por que ele não tinha filhos. "Você não gosta de criança?" perguntou ela, mordendo um sanduíche. "Gosto sim, muito." "Então por que não tem?" Eduardo riu. "Porque ainda não encontrei a mamãe certa para ter filhos comigo." Luna olhou para Lúcia e depois para ele com cara de sapeca. "E agora? Já encontrou." "Luna." Lúcia ficou vermelha. "Não faz pergunta indiscreta." "Mas é uma pergunta importante," disse Eduardo sorrindo. E a resposta é, talvez durante a tarde, Eduardo observou como Lúcia interagia com Luna. Era maternal, paciente, carinhosa, mas também sabia colocar limites quando necessário. Era exatamente o tipo de mãe que ele gostaria que seus filhos tivessem. E havia algo mais. Observando as duas juntas, ele notou uma semelhança sutil, não era óbvia. Luna era loira enquanto Lúcia era morena. Mas havia algo no formato do rosto, no jeito de sorrir. Perguntou sobre isso. "Ela é sua filha biológica?" "Não," respondeu Lúcia. "Eu a encontrei quando ela era bebê. Estava abandonada e decidiu adotar. Na verdade, ainda estou no processo legal. É complicado, burocrático, mas no coração, ela já é minha filha há muito tempo." Eduardo admirou ainda mais a dedicação de Lúcia. Criar uma criança sozinha já era difícil. Imagina uma criança que não era biologicamente sua. "Você é uma pessoa incrível," disse ele sinceramente. "Por quê? Por abrir seu coração para uma criança abandonada? Nem todo mundo faria isso." "Eu não tive escolha," disse Lúcia, olhando para a Luna que brincava com outras crianças perto do lago. "Quando eu olhei para ela pela primeira vez, foi como se eu a reconhecesse, sabe? Como se ela fosse minha há muito tempo." Algo nessa frase fez o coração de Eduardo acelerar. Ele mesmo havia sentido algo parecido quando conheceu Lúcia. Uma familiaridade inexplicável, como se já a conhecesse. Segunda-feira de manhã. Alberto Mendes ligou para Marta com as primeiras informações. "Dona Marta, preciso vê-la pessoalmente. Encontrei algumas coisas interessantes sobre a Lúcia Nogueira." 1 hora depois, ele estava no escritório dela com uma pasta cheia de documentos. "O que você descobriu?" "Bem, a certidão de nascimento dela tem alguns problemas. Foi emitida tardiamente, quando ela já tinha uns 10 anos. Antes disso, não há registro oficial da existência dela." Marta sentiu o coração acelerar. "Como assim?" "É como se ela tivesse aparecido do nada aos 10 anos. A mulher que a registrou como filha é Benedita Camargo." "Benedita Camargo." Marta franziu a testa. "Esse nome me é familiar." Alberto consultou suas anotações. "Benedita trabalhou na sua casa há muitos anos.
Foi demitida logo depois do sequestro, se não me engano. O mundo de Marta parou novamente. Benedita, a empregada que estava trabalhando na noite do sequestro, a empregada que havia saído mais cedo, supostamente para levar o filho no médico. Alberto, eu preciso conversar com essa mulher. Hoje mesmo, já tenho o endereço dela. Mas, dona Marta, se essa moça for mesmo quem a senhora pensa que é, o que você quer dizer? Significa que alguém escondeu sua filha da senhora por 24 anos. E essa pessoa pode estar muito assustada agora. Marta se levantou, determinada. Então é melhor conversarmos antes que ela desapareça de novo. Naquela tarde, Marta foi até o A Pérola Dourada. Chegou no horário que sabia que Lúcia estaria trabalhando e se sentou numa mesa discreta, onde podia observar sem ser notada. Quando Lúcia se aproximou para atendê-la, Marta sentiu o mesmo choque da primeira vez. De perto, a semelhança com Eduardo era ainda mais evidente. Os mesmos olhos verdes, o mesmo formato de rosto, até o mesmo jeito de sorrir. Boa tarde, disse Lúcia educadamente. Em que posso ajudá-la? Boa tarde, querida. Eu gostaria de conversar com você, se possível. Sobre o que, senhora? Marta apontou discretamente para o pingente no pescoço de Lúcia. Sobre esse pingente que você está usando. É muito bonito. Onde você conseguiu? Lúcia instintivamente levou a mão ao pescoço. Foi um presente. Uma herança de família. Família de quem? A pergunta deixou Lúcia desconfortável. Desculpe. Mas, por que a senhora está perguntando isso? Marta percebeu que estava sendo muito direta, assustando a moça. Perdão. Não quis ser inconveniente. É que já vi um pingente igual há muito tempo. Fiquei curiosa. Ah, entendo. Bom, esse aqui pertence à minha família há gerações. Minha mãe me deu de presente. Sua mãe, Benedita Camargo. Pronto. Era a confirmação que Marta precisava. Benedita Camargo havia criado uma menina de 28 anos com um pingente da família Gouveia. Não podia ser coincidência. Que nome bonito, Benedita, disse Marta controlando a emoção. Você se parece com ela? Não muito. Na verdade, eu sou adotada. Ela me contou quando eu era pequena. Cada palavra confirmava as suspeitas de Marta. Agora ela tinha certeza. Estava olhando para sua filha perdida. Sua filha que não a reconhecia. Benedita acordou no meio da madrugada com uma dor no peito, que a fez dobrar sobre si mesma. Não era a primeira vez nas últimas semanas. As crises estavam ficando mais frequentes, mais intensas. Olhou para o lado e viu Lúcia dormindo profundamente, um sorriso suave no rosto, provavelmente sonhando com Eduardo. A ironia da situação era cruel demais para suportar. Levantou-se devagar, tentando não fazer barulho, e foi até a cozinha pequena. Pegou o frasco de remédios para o coração e tomou 2 comprimidos. Mas sabia que não era apenas um problema físico. Era a culpa. Era o peso de 24 anos de mentiras que finalmente estava cobrando o preço. Sentou-se na cadeira da mesa e olhou pela janela. O sol ainda não havia nascido, mas ela sabia que não conseguiria voltar a dormir. Havia uma decisão a tomar, e o tempo estava se esgotando. 3 dias depois, Benedita desmaiou no trabalho. Estava limpando a casa de uma família em Moema quando simplesmente caiu no chão da cozinha. A patroa, assustada, chamou o SAMU imediatamente. Lúcia recebeu a ligação no restaurante e saiu correndo, deixando tudo para trás. Encontrou Benedita no Hospital das Clínicas, conectada a vários aparelhos, com uma expressão de dor que partiu seu coração. Mãe Benedita, sussurrou, segurando a mão da mulher que a havia criado. Eu estou aqui, Lúcia, filha. A voz de Benedita estava fraca, mas seus olhos brilharam ao vê-la. Você veio. Claro que vim. A senhora assustou todo mundo, o que os médicos disseram. Benedita desviou o olhar. Sabia exatamente o que os médicos haviam dito. Insuficiência cardíaca avançada, poucos meses de vida. Talvez menos, mas como contar isso para Lúcia? Disseram que preciso de repouso. Mentiu. Nada que não se resolva com o tempo. Mas Lúcia não era boba. Viu a forma como as enfermeiras olhavam para ela com pena. Notou o tom preocupado na voz do médico quando ele pediu para conversar com a família. Sabia que era mais sério do que Benedita estava admitindo. Durante toda a semana,
Lúcia praticamente morou no hospital. Eduardo apareceu algumas vezes para fazer companhia, sempre trazendo flores ou frutas para Benedita. A mulher mais velha observava o rapaz com uma mistura de carinho e angústia que Lúcia não conseguia entender. Ele é um bom menino, disse Benedita numa tarde, depois que Eduardo saiu. É sim, está sendo muito carinhoso com a senhora. Lúcia, você gosta dele? Gosto, muito. E ele gosta de você? Acho que sim. Por que essas perguntas? Benedita fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Porque às vezes a vida nos prega peças muito cruéis, filha. Às vezes aquilo que mais desejamos é exatamente aquilo que não podemos ter. Mãe Benedita, a senhora está falando de quê? De nada, filha. São só divagações de uma velha doente. Na segunda semana de internação, o estado de Benedita piorou drasticamente. Os médicos foram honestos com Lúcia. Era questão de dias, talvez horas. Lúcia chamou o padre do bairro, avisou os poucos amigos que Benedita tinha, fez todos os preparativos que uma filha dedicada faria. Mas Benedita tinha uma última coisa a fazer. Lúcia. Chamou ela numa tarde quando estavam sozinhas no quarto. Preciso te contar uma coisa. Algo muito importante. Pode falar, mãe Benedita. Mas antes você precisa me prometer que vai me ouvir até o final. Por mais difícil que seja o que eu vou dizer, Lúcia sentiu um frio na barriga. Conhecia Benedita bem o suficiente para saber quando algo sério estava para acontecer. Eu prometo. Benedita respirou fundo, juntando coragem para começar a confissão mais difícil da sua vida. Lúcia, você não é minha filha. Eu sei disso, mãe Benedita. A senhora sempre me contou que eu era adotada. Não, você não entende. Você não é minha filha, mas também não é quem pensa que é. Lúcia franziu a testa. Como assim? Seu nome verdadeiro não é Lúcia Nogueira. É Beatriz Rafaela Gouveia. O mundo parou. Lúcia olhou para Benedita como se ela tivesse falado em uma língua estrangeira. O que a senhora está dizendo? Você é filha de Marta Gouveia e irmã gêmea de Eduardo Gouveia? Isso é impossível. Lúcia balançou a cabeça violentamente. A senhora está delirando por causa dos remédios. Não estou delirando, disse Benedita com uma força que não demonstrava há semanas. Está vendo aquele celular ali? Pega ele e liga a câmera. Eu vou gravar tudo o que estou te falando. Mãe Benedita. Eu não entendo. Pega o celular, Lúcia. Por favor. Com mãos trêmulas. Lúcia pegou o aparelho e ligou a gravação. Benedita se posicionou de forma que o rosto ficasse bem visível na tela. Meu nome é Benedita Camargo, começou ela, olhando diretamente para a câmera. Tenho 64 anos e estou internada no Hospital das Clínicas em estado terminal. O que vou contar agora é a verdade absoluta sobre os acontecimentos de 15 de março de 1999. Lúcia sentiu as lágrimas começarem a correr pelo rosto, mesmo sem saber ainda o que estava por vir. Em 1999, eu trabalhava como empregada doméstica na mansão da família Gouveia. Marta Gouveia tinha 2 filhos gêmeos de 4 anos, Eduardo e Beatriz Rafaela. Eu estava desviando pequenas quantias de dinheiro da casa para pagar o tratamento médico do meu filho, que tinha uma doença grave. A voz de Benedita estava firme agora, como se estivesse se libertando de um peso imenso. Ernesto Farias, funcionário da empresa dos Gouveia, descobriu meus desvios e me chantageou. Disse que me denunciaria se eu não o ajudasse. O que ele queria era simples, que eu deixasse a porta dos fundos da casa aberta numa determinada noite. Mãe Benedita, pare com isso, implorou Lúcia. A senhora não precisa. Preciso sim, interrompeu Benedita. Ernesto havia contratado 2 homens para sequestrar as crianças. O plano dele era eliminar os herdeiros para que ele pudesse herdar os negócios da família. Lúcia sentiu náusea. Na noite de 15 de março, eu deixei a porta aberta como ele pediu. Mas quando vi os homens levando as 2 crianças, meu coração de mãe não aguentou. Segui eles até o local onde pretendiam. Onde pretendiam se livrar de vocês. Vocês! Eduardo conseguiu escapar durante o caos na casa. Mas você, Beatriz Rafaela, foi levada. Os homens te abandonaram numa favela longe da cidade, achando que uma criança de 4 anos não sobreviveria sozinha. Lúcia estava tremendo agora. Mas eu cheguei lá a tempo. Te encontrei assustada, chorando,
segurando aquele pingente que sua mãe havia te dado. Te trouxe para casa. Te registrei como minha filha anos depois. Quando consegui os documentos falsos, te criei como se fosse minha própria filha porque eu me sentia culpada. Porque eu havia participado da coisa mais terrível que já aconteceu na minha vida. Isso não pode ser verdade. Lúcia soluçava. Não pode ser. O pingente que você usa, Lúcia, Beatriz, ele pertence à família Gouveia há gerações. Sua mãe biológica deu para você e para Eduardo na tarde antes do sequestro. Vocês dois tinham pingentes iguais, que juntos formavam um coração completo. Lúcia olhou para o pingente no seu pescoço como se estivesse vendo pela primeira vez. Eduardo é meu irmão, seu irmão gêmeo. Por isso vocês se sentiram atraídos um pelo outro. Não era amor romântico, era reconhecimento. Era o sangue chamando o sangue. A náusea ficou mais forte. Lúcia correu para o banheiro do quarto e vomitou tudo o que tinha no estômago. Quando voltou, Benedita ainda estava gravando. Ernesto Farias foi o mandante de tudo. Ele organizou o sequestro, chantageou a mim e durante 24 anos fingiu ser o homem de confiança da família que ele mesmo destruiu. Marta Gouveia nunca parou de procurar por você, Beatriz. Ela te ama. Sempre te amou. Por que a senhora nunca me contou isso antes? Perguntou Lúcia entre soluços. Porque eu tinha medo. Medo de ser presa. Medo de perder você. Medo de que você me odiasse. Mas agora eu estou morrendo. E não posso levar esse segredo para o túmulo. Benedita olhou diretamente para a câmera uma última vez. Se algo acontecer comigo antes que eu possa entregar pessoalmente essas informações à polícia... Este vídeo é minha confissão completa. Ernesto Farias é culpado de sequestro, tentativa de homicídio e fraude. E Beatriz Rafaela Gouveia merece saber quem ela realmente é. Lúcia desligou a gravação com mãos trêmulas. O quarto ficou em silêncio absoluto por vários minutos. Mãe Benedita, disse ela finalmente. Apesar de tudo, eu ainda amo a senhora. A senhora me salvou, me criou, me deu amor quando eu não tinha ninguém. E eu te amo como se você fosse minha filha de sangue, respondeu Benedita chorando também. Mas agora você precisa voltar para sua família verdadeira. Precisa contar para Eduardo quem vocês são antes que o quê? Antes que vocês façam algo que vão se arrepender para o resto da vida. Benedita morreu 3 horas depois, em paz, sabendo que finalmente havia contado a verdade. Lúcia segurou sua mão até o último suspiro. Mas sua mente já estava correndo. Eduardo era seu irmão, Marta era sua mãe, e Ernesto era o monstro que havia destruído sua família. Agora ela precisava decidir o que fazer com essas informações devastadoras. Ernesto Farias estava no seu escritório quando recebeu a ligação que mudaria tudo. Era de um dos seus contatos no hospital. Alguém que ele mantinha na folha de pagamento há anos para casos como esse. Senhor Ernesto, tenho uma informação que pode interessá-lo. Fale. Benedita Camargo morreu hoje de manhã no Hospital das Clínicas. Ernesto sentiu um alívio momentâneo. Com Benedita morta, uma das únicas pessoas que conhecia sua participação no sequestro havia finalmente se calado para sempre. Mais alguma coisa? Sim. Nos últimos dias antes de morrer, ela gravou um vídeo. A filha adotiva dela estava presente. Parecia ser algo importante, uma confissão ou algo assim. O alívio se transformou em terror. Ernesto largou o telefone e correu até a janela, tentando respirar. Se Benedita havia confessado tudo. Pegou o celular e ligou para o mesmo número de sempre. Preciso de você agora. O que aconteceu? A velha falou tudo. Merda. Você ainda tem contatos na polícia? Alguns. Descubra se alguma denúncia foi feita. E se não foi ainda, impeça que seja feita. Como? Ernesto fechou os olhos. Havia jurado para si mesmo que nunca mais faria algo assim. Mas não tinha escolha. Do jeito que for necessário, Lúcia voltou para casa no dia seguinte ao funeral de Benedita com o coração destroçado e a mente confusa. Luna percebeu imediatamente que algo estava errado com a mãe, mas Lúcia não sabia como explicar, como contar para uma criança de 6 anos que toda a vida que elas conheciam era baseada numa mentira. Mamãe, você está triste por causa da vovó Benedita? Perguntou Luna se aconchegando no colo de Lúcia.
Estou sim, amor. Mas não é só isso. O que mais? Lúcia abraçou a menina mais forte. Luna era a única coisa real na sua vida naquele momento. Tudo o mais, seu nome, sua história, sua identidade, havia desmoronado em questão de horas. Mamãe precisa resolver algumas coisas, tá bom? Coisas de adulto. O Eduardo vai continuar sendo nosso amigo. A pergunta inocente de Luna foi como uma punhalada no coração de Lúcia. Como explicar que Eduardo não poderia mais ser o que quer que eles estivessem se tornando? Não sei, amor. Talvez as coisas mudem um pouco. Naquela noite, depois de colocar Luna para dormir, Lúcia ficou acordada assistindo e reassistindo o vídeo que Benedita havia gravado. Cada vez que ouvia as palavras Beatriz Rafaela Gouveia, sentia como se estivesse ouvindo sobre uma pessoa completamente diferente. Mas ao mesmo tempo, algumas coisas começavam a fazer sentido. A sensação de familiaridade que sentia com Eduardo, o jeito como se sentia confortável com ele imediatamente, a atração estranha que não conseguia explicar direito, era o sangue reconhecendo o sangue. Precisava contar para ele, precisava contar para Marta. Mas como? Como chegar numa pessoa e dizer: "Olá, eu sou sua filha perdida"? Decidiu que contaria primeiro para Eduardo. Afinal, eles haviam desenvolvido uma amizade, uma confiança. Talvez ele pudesse ajudá-la a processar tudo isso. Marcou de encontrá-lo no parque onde haviam feito o piquenique, disse que tinha algo muito importante para conversar. Ernesto não dormiu nada naquela noite. Ficou no escritório, planejando, calculando, tentando encontrar uma saída. Havia construído sua vida inteira baseada numa mentira. E agora essa mentira estava prestes a desmoronar. Pela manhã, tomou uma decisão, ligou para uma empresa de investigação particular, não a mesma que Marta usava, mas uma menos escrupulosa. Preciso de informações completas sobre uma pessoa, Lúcia Nogueira. 28 anos, mora em cidade Tiradentes. Que tipo de informações? Tudo, rotina, horários, onde trabalha, por onde anda e preciso para hoje. Vai custar caro. Dinheiro não é problema. Às 14h. Ernesto tinha um relatório completo da vida de Lúcia. Sabia que horário ela saía de casa, que ônibus pegava, que ruas percorria a pé. Sabia sobre Luna, sobre o trabalho no restaurante, sobre os encontros com Eduardo. Era tudo o que precisava para planejar um acidente. Eduardo chegou ao parque ansioso. Lúcia havia parecido estranha no telefone, como se estivesse chorando. Disse que era sobre Benedita, mas ele sentia que havia algo mais. A encontrou sentada num banco perto do lago, olhando para a água com uma expressão perdida. Estava mais magra, com olheiras profundas, claramente abalada pela morte da mulher que considerava mãe. "Oi", disse ele, se sentando ao lado dela. "Oi, como você está?" "Perdida", respondeu ela honestamente. "Muito perdida." Eduardo pegou a mão dela, um gesto que havia se tornado natural entre eles. "Quer conversar sobre isso?" Lúcia olhou para as mãos entrelaçadas. Em poucas horas, ela teria que explicar para ele por que nunca mais poderiam se tocar assim. "Eduardo, antes de mais nada, eu preciso que você saiba que estes últimos meses foram os melhores da minha vida. Conhecer você, criar essa amizade, foi especial. Por que você está falando no passado? Por quê? Porque algumas coisas mudaram." Lúcia respirou fundo e começou a contar tudo. A confissão de Benedita, o vídeo, a verdade sobre o sequestro, sobre Ernesto, sobre quem ela realmente era. Eduardo ouviu tudo em silêncio absoluto, conforme Lúcia falava. Seu rosto foi ficando mais pálido, mais chocado. "Você está dizendo que você é minha irmã?" perguntou ele quando ela terminou. "Sua irmã gêmea. E Ernesto? Ernesto foi quem? Quem organizou o sequestro que separou nossa família?" Eduardo se levantou do banco. Passando as mãos pelos cabelos, era informação demais para processar de uma vez. "Isso explica muita coisa", murmurou ele. "O quê?" "Por que eu me senti tão próximo de você desde o primeiro dia? Porque parecia que já te conhecia." "Por quê?" Ele parou de falar, percebendo as implicações do que estavam descobrindo. "Lúcia, Beatriz, nós quase... Eu sei, mas não aconteceu nada que não possa ser explicado. Era só o reconhecimento inconsciente." Eduardo voltou a se sentar, desta vez mantendo distância.
Preciso ver esse vídeo. Lúcia mostrou a gravação no celular. Ver Benedita confessando tudo. Ouvir os detalhes do crime. Descobrir sobre a traição de Ernesto. Eduardo sentiu uma raiva que nunca havia experimentado na vida. Ele esteve ao meu lado todos esses anos, disse Eduardo com a voz trêmula de ódio. Me criou como um pai, e foi ele quem destruiu nossa família. O que vamos fazer? Vamos contar para minha mãe, nossa mãe, e depois vamos entregar esse vídeo para a polícia? Você tem certeza? Ernesto é poderoso, tem contatos. Ele pode ter contatos, mas não tem a verdade. E a verdade sempre vence no final. Ernesto estava no seu carro, estacionado do outro lado da rua do parque, observando Eduardo e Lúcia conversarem através de binóculos. Viu quando ela mostrou o celular para ele. Viu a reação de choque no rosto do rapaz. Viu quando eles se levantaram claramente determinados a fazer alguma coisa. Não podia deixar isso acontecer. Ligou o carro e começou a seguir os dois quando eles saíram do parque. Lúcia havia pegado um ônibus. Eduardo estava no carro dele. Ernesto escolheu seguir Lúcia. Ela era o elo mais fraco, a que tinha menos proteção. O ônibus fez seu percurso normal até a cidade Tiradentes. Lúcia desceu no ponto de sempre e começou a caminhar pelas ruas do bairro. Era final de tarde. Poucas pessoas na rua, trânsito leve, perfeito. Ernesto acelerou o carro, mirou em Lúcia que caminhava na calçada e pisou fundo no acelerador. Mas no último segundo alguém gritou: "Lúcia, cuidado!" Eduardo havia seguido o ônibus no carro dele, suspeitando que algo poderia acontecer. Viu Ernesto, reconheceu as intenções e chegou correndo. Empurrou Lúcia para o lado no último segundo. O carro de Ernesto passou raspando, bateu num poste e capotou. "Você está bem?" perguntou Eduardo, ajudando Lúcia a se levantar. "Estou. Graças a você. Ele tentou te matar. E ia conseguir se você não tivesse vindo." Ernesto saiu do carro cambaleando, ferido, mas vivo. Viu os dois juntos. Viu que seu plano havia falhado e soube que estava acabado. "Acabou, Ernesto", disse Eduardo, se aproximando dele. "Acabou tudo." Ernesto olhou para o rapaz que havia ajudado a criar, para a menina que havia tentado matar, e percebeu que sua vida inteira havia desmoronado. "Vocês não entendem", disse ele desesperado. "Eu fiz tudo pela família, tudo para proteger os negócios." "Você destruiu a família", respondeu Lúcia. "E agora vai pagar por isso." A polícia chegou alguns minutos depois. Chamada por testemunhas do acidente, Ernesto foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Mas Eduardo e Lúcia sabiam que a parte mais difícil ainda estava por vir. Contar tudo para Marta e reconstruir uma família que havia sido despedaçada há 24 anos. O escritório de Ernesto Farias nunca havia parecido tão pequeno, mesmo sendo amplo, com vista panorâmica da cidade. Naquele momento parecia uma gaiola. Ele estava sentado atrás da mesa que por décadas representou seu poder. Mas agora suas mãos tremiam enquanto organizava papéis desesperadamente. A porta se abriu sem cerimônia. Marta entrou primeiro, seguida por Eduardo e Lúcia. Atrás deles, 2 policiais e o delegado responsável pelo caso. Ernesto ergueu os olhos e viu o fim da sua farsa refletido no rosto de cada um deles. Marta estava pálida, mas determinada. Eduardo irradiava uma raiva fria que ele nunca havia visto no rapaz. E Lúcia? Lúcia o observava com uma mistura de nojo e pena. "Ernesto", disse Marta com voz firme, "acho que temos muito o que conversar." Ele tentou manter a compostura que o caracterizara por tanto tempo. "Marta, que surpresa! Se eu soubesse que viriam, teria preparado café." "Corta essa encenação", interrompeu Eduardo, se aproximando da mesa. "Já sabemos de tudo." "Sabem do quê, meu garoto?" Ernesto ainda tentava blefar, mas sua voz traía o nervosismo. Lúcia deu um passo à frente e colocou o celular na mesa, com o vídeo de Benedita já carregado. "Sabemos disso." O sangue de Ernesto gelou quando reconheceu a imagem de Benedita na tela. Mesmo assim, tentou uma última cartada. Benedita estava doente, delirando, qualquer coisa que ela tenha dito. "Não estava delirando", disse Lúcia firmemente. "E este vídeo é apenas o começo." O delegado se aproximou da mesa. "Senhor Farias, o senhor está sendo acusado formalmente de sequestro, cárcere privado, tentativa de homicídio e associação criminosa.
além da tentativa de atropelamento de ontem. Ernesto olhou ao redor da sala, procurando uma saída que não existia. Durante 24 anos havia se preparado para muitas situações, mas nunca para esta. Eu posso explicar tudo. Então explique, disse Marta, se sentando na cadeira em frente à mesa. Explique como o homem em quem mais confiei na vida foi quem destruiu minha família. Ernesto respirou fundo. Sabia que estava acabado, mas talvez ainda pudesse negociar alguma coisa, amenizar sua situação. Você precisa entender, Marta. Eu nunca quis que ninguém se machucasse. Então por que fez? Perguntou Eduardo, controlando a voz. Porque eu amava essa empresa, amava essa família, e via você crescendo sem direção, sem impulso firme. Achei que seria melhor se você herdasse tudo, completou Marta com frieza. Não era só isso. Era sobre preservar o legado. Seus filhos eram pequenos. Poderiam ter outros tutores, outras influências. Eu queria garantir que os negócios ficassem em boas mãos, matando 2 crianças de 4 anos. A voz de Lúcia estava carregada de emoção. Ernesto a olhou diretamente pela primeira vez desde que ela entrara na sala. Eu nunca disse para matarem vocês. O plano era diferente. Qual era o plano então? Insistiu o delegado. Ernesto sabia que não havia mais volta. Talvez a verdade completa pudesse ao menos mostrar que ele não era um monstro completo. O plano era levar as crianças para longe e deixá-las com uma família substituta, alguém que cuidasse delas, mas que nunca revelasse a identidade verdadeira. Mentiroso, disse Eduardo. Você contratou criminosos comuns. Eu sei. Ernesto explodiu. Foi um erro. Deveria ter planejado melhor. Deveria ter controlado melhor a situação. Mas quando soube que vocês haviam sido abandonados numa favela, você soube. Marta se inclinou para a frente. E não fez nada. Fiz sim. Mandei pessoas procurarem. Mas quando chegaram lá, não encontraram nada. Achei que vocês não haviam sobrevivido. E ficou aliviado, acusou Lúcia. Ernesto baixou a cabeça. No começo, sim, fiquei aliviado. Mas com o tempo, a culpa foi me consumindo. Que culpa? Eduardo riu amargamente. Você passou 24 anos fingindo ser meu protetor. Meu segundo pai. Me consolou quando eu tinha pesadelos com o sequestro. Me ajudou a superar o trauma de ter perdido minha irmã. Que culpa é essa? A culpa de ter causado sua dor, gritou Ernesto, finalmente perdendo a compostura. Você acha que foi fácil ver você sofrendo todos esses anos? Ver Marta definhando de saudade? Eu também sofri, Eduardo. Você sofreu. Marta se levantou, furiosa. Você sofreu vendo o resultado da sua própria maldade, que conveniente. E por que continuou? Perguntou Lúcia. Por que não contou a verdade depois de alguns anos? Ernesto olhou para ela com olhos marejados. Porque eu já estava muito fundo na mentira. Como explicar para uma família que me tratava como irmão, como pai, que eu havia sido o responsável pela maior tragédia da vida deles? E por que decidiu me matar ontem? Insistiu Lúcia. Porque eu não podia perder tudo. Construí uma vida inteira baseada na confiança de vocês. Se a verdade viesse à tona, você perderia o poder, completou Marta com nojo. Perderia vocês, corrigiu Ernesto. Perderia a única família que já tive. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ernesto olhava para cada um deles como se implorasse por perdão, por compreensão, por qualquer coisa que pudesse amenizar o horror do que havia feito. Vocês precisam entender, continuou ele desesperado. Eu nunca tive família própria. Vocês eram tudo o que eu tinha quando vi que poderia perder isso. Nós nunca fomos sua família, disse Eduardo friamente. Família não faz o que você fez. Família protege, não destrói. Ernesto se virou para Marta, fazendo uma última tentativa. Marta, por favor, você me conhece há 24 anos. Sabe que eu dediquei minha vida inteira a esta empresa, a esta família. Um erro terrível no início. Não pode apagar tudo isso. Pode sim, respondeu ela sem hesitar. Pode e apaga. Você não cometeu um erro, Ernesto. Você orquestrou um crime hediondo contra 2 crianças inocentes, contra meus filhos, e depois fingiu ser nosso amigo por décadas, acrescentou Eduardo.
Isso não é um erro, é sociopatia. O delegado se aproximou de Ernesto com as algemas. Senhor Farias, o senhor tem direito a permanecer calado. Qualquer coisa que disser poderá ser usada contra o senhor no tribunal. Esperem, disse Ernesto se levantando. Eu posso ajudar? Tenho informações sobre os outros envolvidos, sobre como tudo aconteceu. Que outros envolvidos? Perguntou o delegado. Os homens que contratei, um deles ainda está vivo. Posso entregar ele para vocês? Marta olhou para Ernesto com desprezo. Agora quer negociar? Agora quer fazer acordos? Eu só quero minimizar o dano, fazer o que posso para consertar. Não tem conserto, disse Lúcia com firmeza. 24 anos da minha vida foram baseados numa mentira. 24 anos que nossa mãe passou sofrendo, procurando por mim. Eduardo cresceu traumatizado, se culpando por ter escapado sozinho. Isso não tem conserto, mas tem justiça, acrescentou Eduardo. O delegado colocou as algemas em Ernesto, mas ele ainda tentou falar. Marta, Eduardo, por favor, eu sei que não posso ser perdoado, mas saibam que eu realmente amei vocês do meu jeito distorcido. Mas amei. Se você tivesse amado a gente de verdade, disse Eduardo, nunca teria feito o que fez. Quando Ernesto foi levado pelos policiais, o escritório ficou em silêncio. Marta, Eduardo e Lúcia se olharam como se estivessem se vendo pela primeira vez. Acabou, disse Marta finalmente. Acabou, confirmou Eduardo. Não, disse Lúcia suavemente. Agora começa. Agora começamos de novo, como família. Marta olhou para a filha que havia perdido por 24 anos e sentiu o coração se aquecer pela primeira vez em décadas. Eduardo se aproximou das duas, e pela primeira vez em suas vidas, os três se abraçaram juntos. Família. Finalmente. Família de novo. 3 meses depois da prisão de Ernesto, a mansão dos Gouveia no Jardim Europa havia mudado completamente. Onde antes reinava um silêncio elegante, mas melancólico, agora ecoavam risadas infantis e conversas animadas. Luna corria pelos jardins que Beatriz Rafaela, que ainda se acostumava a responder por esse nome, havia percorrido 24 anos antes. Vovó Marta! Gritou a menina, entrando correndo na sala. O tio Eduardo disse que posso nadar na piscina. Marta sorriu, ainda se emocionando toda vez que Luna a chamava de vovó. A adaptação não havia sido fácil para nenhum deles. Mas a criança, com a flexibilidade natural da idade, havia aceito as mudanças melhor que os adultos. Pode sim, amor. Mas só com o Eduardo junto. Tá bom. Tá bom. Luna saiu correndo novamente. Lúcia, ela havia decidido manter o nome que usara a vida toda, apareceu na porta da sala, ainda tímida na casa que tecnicamente era sua, mas que ainda parecia de outra pessoa. Mãe, posso conversar com você? Marta sentiu o coração acelerar. Mesmo depois de 3 meses, ouvir mãe nos lábios da filha perdida ainda a emocionava profundamente. Claro, querida. Sente aqui. Lúcia se acomodou no sofá ao lado de Marta. Brincando nervosamente com o pingente no pescoço, algumas coisas nunca mudavam. Eu estava pensando sobre tudo isso, sobre como nossa vida mudou tão rápido. E o que você conclui? Que ainda me sinto uma estranha às vezes. Não me entenda mal, disse Lúcia rapidamente, vendo a expressão preocupada de Marta. Eu sou grata por tudo, por ter encontrado vocês, por saber finalmente quem eu sou. Mas você não nasceu nessa vida, completou Marta com compreensão. E eu entendo perfeitamente. Você entende. Filha, você passou 24 anos sendo Lúcia Nogueira, trabalhando duro, criando Luna sozinha, vivendo uma realidade completamente diferente. Não é possível mudar tudo isso do dia para a noite. Lúcia suspirou aliviada. Às vezes me sinto culpada por não conseguir me adaptar mais rápido. Não se sinta. Cada um tem seu tempo. O importante é que estamos juntos agora. Eduardo apareceu na porta, ainda molhado da piscina, com Luna agarrada nas suas costas. Família reunida? Perguntou ele sorrindo. Sempre, respondeu Marta. Nos últimos meses, Eduardo havia se transformado num tio dedicado. A presença de Luna havia despertado nele um lado paternal
que ele nem sabia que existia. E ter a irmã de volta, mesmo com todos os ajustes necessários, havia preenchido um vazio na sua alma que ele carregara a vida inteira sem entender direito. "Luna, vai se trocar que está molhada", disse Lúcia. "Posso brincar mais um pouquinho?" "Pode, mas seca essa água toda primeiro." Quando Luna saiu correndo para se trocar, Eduardo se sentou numa poltrona próxima. "Como foi a terapia hoje?" perguntou ele para Lúcia. Todos os três estavam fazendo terapia para lidar com o trauma e as mudanças. Eduardo para processar a traição de Ernesto e o reencontro com a irmã. Marta para lidar com os anos de perda e culpa. E Lúcia para integrar suas duas identidades e encontrar seu lugar na nova realidade. Melhor, a doutora disse que é normal eu ainda me sentir dividida entre quem eu era e quem eu sou agora. "E como você se sente em relação a isso?" perguntou Marta. Lúcia pensou por alguns segundos. "Sabe o que descobri? Eu não preciso escolher entre ser Lúcia ou ser Beatriz Rafaela. Posso ser os dois. Posso ser a mulher que trabalhou duro e criou Luna com amor. E também posso ser a filha dos Gouveia que finalmente voltou para casa." Eduardo sorriu. "Isso é muito sábio. A terapia está ajudando", admitiu Lúcia. "E vocês também por serem tão pacientes comigo." Marta se levantou e foi até a estante, de onde tirou uma caixa pequena que Eduardo reconheceu imediatamente. "Eu guardei uma coisa todos esses anos", disse ela. Voltando para o sofá, esperando o dia em que pudesse devolver para você, abriu a caixa, revelando um pingente idêntico ao que Lúcia usava, mas que formava a outra metade do coração. "É o seu. Eduardo, o que você usava no dia do sequestro?" Eduardo pegou o pingente com mãos trêmulas. Havia se esquecido completamente dele nos traumas que se seguiram ao sequestro. "Eu nem lembrava mais. Eu guardei esperando que um dia vocês dois pudessem usar juntos novamente." Lúcia tirou o seu pingente e se aproximou de Eduardo. Quando juntaram as duas metades, elas se encaixaram perfeitamente, formando um coração completo com a inscrição: "Família Gouveia, unidos para sempre." "Unidos para sempre", murmurou Eduardo emocionado. "Unidos para sempre", repetiu Lúcia. Nesse momento, Luna voltou correndo para a sala, agora seca e com roupas limpas. "O que vocês estão fazendo?" perguntou ela curiosa. "Estamos lembrando que somos uma família", explicou Marta, abrindo os braços para a menina se juntar ao grupo. Luna se aconchegou no meio deles, e os quatro ficaram abraçados no sofá. Era uma imagem que Marta havia sonhado por 24 anos. Sua família reunida e completa. 2 semanas depois, estavam todos no tribunal para o julgamento de Ernesto. Ele havia confessado todos os crimes em troca de uma pena menor. Mas ainda enfrentaria muitos anos de prisão. Quando o juiz perguntou se alguém da família gostaria de fazer uma declaração, Lúcia se levantou. "Eu gostaria de dizer algo, meritíssimo." Ela se dirigiu a Ernesto, que evitava olhar diretamente para ela. "Durante 24 anos, eu vivi numa mentira, mas sabe o que descobri? A mentira não conseguiu apagar o amor de Benedita, que me criou como filha mesmo carregando a culpa do que havia feito. O amor da minha mãe biológica, que nunca parou de me procurar. O amor do meu irmão, que me reconheceu mesmo sem saber quem eu era." Ernesto finalmente olhou para ela, lágrimas nos olhos. "Você tentou destruir nossa família por ganância, mas não conseguiu, porque amor verdadeiro é indestrutível. E é isso que nós somos. Uma família que se ama de verdade." Voltou para seu lugar ao lado de Marta e Eduardo, que pegaram suas mãos em apoio. O juiz condenou Ernesto a 20 anos de prisão. Quando ele foi levado pelos guardas, olhou uma última vez para a família que havia tentado destruir e que agora estava mais unida do que nunca, 6 meses depois. A vida havia encontrado um novo ritmo. Lúcia havia decidido estudar administração para eventualmente trabalhar nos hotéis da família. Mas no seu tempo e do seu jeito, Luna estava numa escola particular excelente. Mas mantinha os amigos do bairro antigo. Eduardo havia assumido completamente os negócios, liberando Marta para se dedicar mais à família recuperada. E Marta finalmente havia aprendido a sorrir de novo. "Mãe", disse Lúcia numa tarde de domingo, enquanto preparavam o almoço juntas. "Posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Você já me perdoou?" Marta parou de cortar os legumes e olhou para a filha. "Perdoar você?
Por quê? Por ter demorado tanto para voltar, por não ter procurado vocês antes. Marta largou a faca e abraçou Lúcia. Filha querida, você não tem nada a ser perdoada. Você era uma criança quando foi levada de mim. E a mulher em quem se transformou, essa mulher forte, independente, amorosa, é tudo o que eu poderia ter sonhado numa filha. Mesmo eu não sendo a herdeira perfeita que você esperava, você é perfeita exatamente como é. E sabe por quê? Por quê? Porque você é minha filha. E isso é tudo o que importa. Naquela noite, depois do jantar, os 4 se sentaram na varanda observando as estrelas. Luna havia adormecido no colo de Eduardo, que se revelara um tio dedicado e amoroso. Lúcia e Marta conversavam baixinho sobre planos para o futuro. Era uma cena simples, cotidiana, mas carregada de significado. Era a prova de que nem o tempo, nem a distância, nem as traições mais elaboradas conseguem apagar para sempre os vínculos eternos do amor familiar verdadeiro. O pingente ancestral balançava suavemente no pescoço de Lúcia, não mais um símbolo de perda, mas de reencontro, de família, de amor que sobrevive a tudo, unidos para sempre, como sempre deveria ter sido.